Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da sua Parabólica Digital e ao canal do grande jornalista Silvio Navarro. Hoje é sexta-feira com essa de sabedoria e claro que nós temos quem? Lucas Berlanza, sempre no quadro do Instituto Liberal, para trazer o que aconteceu nessa semana e também para trazer um pouquinho de literatura e conhecimento no mundo tão caótico. Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os nossos espectadores. Espero que tenhamos aí um momento de trocas proveitosas de informações e reflexões, apesar das torpezas do quadro contemporâneo no Brasil. Lucas, vamos começar com censura letras da música do caso MC Pose, que não bastou censurar só música, agora também está tendo humorista censurado, agora a rede social, que foram censuradas na quarta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Isso aí foi uma provocação do artigo, vocês estão vendo na tela, Censura a Letras de Música, o caso MC Pose, que é um artigo publicado no site do Instituto Liberal nessa semana, mais uma vez pelo Gabriel Wilhelms. Nós repercutimos alguns textos dele no último programa, ele está de volta aqui com mais uma reflexão de um acontecimento que chamou a atenção na imprensa muito recentemente e ele não perdeu tempo, foi reagir a esse fato, que também nos dá a oportunidade de refletir sobre o problema da liberdade de expressão, essa grande questão contemporânea que, infelizmente, a gente dava como, a boa parte da nossa elite intelectual dava como um fato o respeito à liberdade de expressão no Brasil, a consagração do valor da liberdade de expressão no Brasil. O que a gente mais tem visto nos últimos anos é apenas retrocessos, são apenas reveses nesse âmbito, nessa questão que é tão importante, porque todas as liberdades, em alguma medida, são oriundas do reconhecimento da liberdade de expressão do sujeito, em todas as esferas. É sempre o exercício da liberdade e a expressão do sujeito dentro da sua esfera privada. Então, é uma questão de absoluta importância, crucial para qualquer um que se preocupe com uma agenda do liberalismo, que tente efetivar uma agenda liberal. E a liberdade de expressão não pode se misturar com as reflexões sobre gosto. Eu não posso querer limitar a liberdade de expressão dos outros porque eu não gosto do que eles estão dizendo, por mais feio, por mais repulsivo que me pareça. E é esse o mote da análise que o Gabriel faz no seu artigo por conta da prisão, da recente soltura, a prisão e a recente soltura do funkeiro Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Pose do Rodo. Né? Um nome pitoresco, como os nomes que os MCs costumam ter. Não é, confesso a vocês, uma figura que eu tenha minimamente ouvido falar antes dessas notícias saírem. Não é o tipo de música que eu escuto, não condiz com os meus gostos particulares, mas isso não significa que eu vou interditar a produção cultural do sujeito porque eu não gosto do que ele produz. E aí, a imprensa divulgou que a prisão desse MC Pose do Rodo ela se deu por conta de um suposto envolvimento dele com o tráfico de drogas, mais especificamente com o Comando Vermelho, uma das organizações criminosas mais problemáticas aí no cenário brasileiro, mas também por apologia ao crime nas letras das suas músicas. E é aí que mora o perigo. O próprio Gabriel reconhece no artigo dele, quanto à primeira imputação de crime, envolvimento com o Comando Vermelho, se for comprovado devidamente que o cantor teve esse envolvimento com o crime organizado, que é do que se trata, então que ele seja punido, que ele seja condenado por esse envolvimento com o crime organizado. Agora, a segunda imputação de que ele faz apologia ao crime nas letras dos seus funks, das suas músicas, né? De largada, diz o nosso Gabriel Wilhelms, a gente já pode considerar que é uma acusação temerária, que a gente tem que olhar com muita cautela. O secretário estadual da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Felipe Cury, chegou a declarar, como o artigo ressalta, que as músicas desse falso artista têm um alcance incalculável. As pessoas já começam,
primeira coisa que elas vão olhar é o alcance, porque a pessoa tem reverberação do que ela faz, do que ela produz, então a gente tem que ter medo do que ela produz. Muito bem, tem maior gravidade. E muitas das vezes, as músicas dele, que alcançam tanta gente, são muito mais lesivas do que um tiro de fuzil disparado por um traficante. Olha o peso da afirmação do delegado Felipe Cury. O Gabriel Wilhens vai definir muito bem uma hipérbole típica do tempo em que nós vivemos, em que palavras são colocadas no mesmo nível, no mesmo patamar, que ações literais de disparo de arma, de violência, de agressão física, né? Até de assassinato. Não é porque um delegado está falando isso, continua a análise do Gabriel, que nós vamos considerar esse raciocínio menos estúpido. Evidentemente, é um raciocínio absurdo. Dizer que as palavras são tão perigosas quanto um tiro de fuzil é a mesma coisa que dizer que a cultura de ódio gera os atentados que acontecem no mundo, quando, na verdade, o culpado pelos atentados é o criminoso, né? Ou que os videogames que têm violência geram o ímpeto violento na sociedade, não? Que piadas matam, né? Como recentemente também coisa parecida com isso foi dita em relação às piadas do humorista Léo Lins. Você pode achar que são piadas de péssimo gosto ou que nem chegam ao patamar de merecerem o nome de piadas. Nós podemos fazer todo tipo de crítica ao conteúdo de que se trata, mas isso não legitima, não justifica uma penalização criminal ou até uma condenação à prisão tão robusta quanto a que o Léo Lins recebeu. Então, a questão está no mesmo âmbito do problema da liberdade de expressão hoje no Brasil, né? Também se diz, quando se trata do caso do MC Pose do Rodo, né? Mais uma vez o nome do sujeito, o delegado também diz que extrapolam e muito qualquer tipo de manifestação cultural, artística ou de qualquer tipo de liberdade de expressão, né? O delegado questionou a legitimidade da arte do MC Pose, que a gente pode odiar, a gente pode achar, com perdão da expressão, uma autêntica bosta, se a gente quiser, né? Eu não conheço as músicas dele, não é o meu estilo. Mas qual o propósito de chamar de um falso artista, né? Será que não é a pergunta que o Gabriel se faz, tirar o foco do fato de que o conteúdo da música dele é parte do motivo pelo qual ele está sendo processado, está sendo investigado, né? Está sendo preso? A música foi preso, né? A música ser boa ou má teria que ter algum impacto nessa decisão? Faz sentido que ele seja julgado pela qualidade? Nós estamos à caça de juízes para julgarem crimes ou nós estamos à caça de críticos musicais ou críticos literários? A nossa justiça, do ponto de vista do Estado, da aplicação das leis, a justiça imparcial, baseada em regras impessoais que o liberalismo defende, ela vai se fundamentar em quê? Em críticos subjetivos, por mais conhecedores que sejam da sua área, ou em regras estabelecidas pelos representantes dos cidadãos e julgadas pelo Poder Judiciário. E aí o Gabriel Wilhens comenta também essa questão da suposta apologia ao crime que as músicas do MC Pose do Rodo teriam feito, né? E ele vai lembrar que, é claro, se você faz uma apologia a um crime que efetivamente tenha uma possibilidade concreta de repercutir em danos, por exemplo, incentivar uma multidão furiosa a linchar uma pessoa. Evidentemente, isso não é apenas um exercício de liberdade de expressão. Isso é uma expressão criminosa que afeta, que tem potencial de impactar, gerar dano imediato, assim como, por exemplo, você entrar no cinema e falar, criar pânico no cinema, dizer que, desrespeitando um espaço privado que as pessoas pagaram para estar ali, no espaço fechado, inventando um incêndio. Evidentemente que a liberdade de expressão não protege esse tipo de comportamento, ela não é absoluta. Agora, simplesmente, as letras, por exemplo, o secretário reclama, as letras enaltecem o uso de armas de grosso calibre e o uso de drogas, né? Aí o nosso Gabriel Wilhens vai se lembrar
que, para além do funk propriamente dito, a gente vai ter, por exemplo, o primeiro álbum do Metallica se chama Mate Todos, né? Tem até uma música que tem um refrão dizendo procurando, procurar e destruir. E ninguém saiu por aí destruindo por causa da música do Metallica, né? Os Rolling Stones também, ele cita o caso do lançamento de Midnight Rambler. Também o rock não é a minha praia, tá, pessoal? Também não é o que eu conheço melhor. Mas o nosso Gabriel gosta muito. E ele fala que essa música ela é basicamente uma biografia de um serial killer. Será que os Rolling Stones incentivam o assassinato em série porque isso aparece na música deles, né? Eles vão falar também do samba do Bezerra da Silva, que tem letras de duplo sentido. Por exemplo, tem coca aí na geladeira, ou vou apertar, mas não vou acender agora, né? Que tem duplo sentido ali. Pode ser uma referência, pode ser interpretado como uma referência à droga, né? Em Bola Dividida também, Zé Cabaleiro canta ela é uma morena sensacional, digna de um crime passional. Alguém vai cometer um crime passional porque ouviu a música do Zé Cabaleiro? Então, a gente não pode, a gente tem que ser coerente com os nossos princípios, com a nossa pauta de defesa da liberdade de expressão. A gente não pode sair por aí condenando conteúdos, pura e simplesmente. Isso coloca em risco a liberdade de expressão dos que produzem conteúdos que a gente julga de má qualidade, mas amanhã ou depois as pessoas podem ter um outro julgamento, que será, tanto quanto esse, subjetivo. Então, a justiça não pode se basear nisso. A gente não pode sair por aí cortando conteúdos com base em argumentos tão frágeis. É o libelo em defesa da liberdade de expressão que faz o artigo do Gabriel Wilhans. Lucas, vivendo no mundo que nós vivemos, colocando o chapéu de alumínio, a gente pode ter assim uma sensação de que essa história do Pose, tu gostando ou não da música dele, a gente não pode proibir as pessoas de se expressarem, de falarem o que elas pensam. Isso inclui o Léo Lins. Foi um treinamento para saber como a gente ia reagir, escalonando todo esse controle, porque o Pose de esquerda, Léo Lins de direita, seria um termômetro para medir a temperatura? Bom, eu acho que a gente está vivendo, então, uma multiplicação de treinamentos e termômetros, né? Porque a norma tem sido, nessas decisões, cada vez são mais numerosas. Esses testes estão se multiplicando. Pode ser que seja um treinamento, mas eu acho que é mais um sintoma. É um sintoma do desapreço pela liberdade de expressão que está ganhando corpo na sociedade e principalmente em setores que ocupam posições de expressão na burocracia do nosso Estado, né? Na burocracia nacional. Eu acho que é mais um sintoma do que um ensaio, porque a coisa já está num patamar que talvez chamar de treinamento ou de teste seja uma forma de subestimação do cenário que nós estamos vivendo. E sobre essa censura do Supremo, Lucas, censura do Supremo, não, a gente não quer ser preso. O julgamento da regulamentação das redes sociais. Agora eles querem responsabilizar as plataformas. Inclusive, Gilmar Mendes disse em plenário que eles são admiradores do regime ditatorial chinês. Como você vê tanto essa censura implementada, como ficarão as plataformas nesse quesito, porque vai fazer uma pré-censura, ou elas saem do Brasil, realizam o sonho do Lula de ter redes sociais próprias do Brasil, um nível China mesmo, né, que tem o WeChat, ou não, isso é uma coisa morta e o Congresso vai conseguir reverter? Camila, eu estou preocupado. Eu acho que o dia de ontem em que se formou maioria, o dia de anteontem, né, que se formou maioria para essa decisão do Supremo Tribunal Federal de responsabilizar as redes sociais pelo conteúdo que a gente posta como usuário, né, já responsabilizá-las previamente, anulando o artigo 19, que a gente já falou aqui, do Marco Civil da Internet, que estabelece que é preciso que haja, pelo amor de Deus, é o mínimo é o óbvio do óbvio, é preciso que haja uma decisão judicial para que você decrete que, de fato, aquele conteúdo ele é considerado criminoso. A gente não pode criminalizar a priori as coisas, né? Tem que ter um julgamento para definir isso.
essa decisão do STF por maioria, eliminando esse artigo, eliminando, portanto, dispensando a necessidade de censura prévia, ela abre uma margem muito perigosa para as plataformas de rede social se sentirem constrangidas a monitorarem e cercearem a expressão de ideias que elas intuam que não serão bem vistas pelos políticos, porque eu acho que é legítimo a gente usar essa denominação para eles agora, né? São políticos que estão vestindo toga no Brasil hoje. A verdade é essa. O que é que orienta as determinações supostamente legais e arbitrais deles? O que orienta é a sua voracidade política, é a sua antipatia e simpatia políticas. É isso que está acontecendo porque, na prática, não se está respeitando nenhum critério lógico e estabelecido previamente. Está se respeitando apenas as animosidades pessoais. E principalmente animosidades em relação à direita. A direita é o principal alvo dessas perseguições, sob argumentos mais estapafúrdios, a desordem informativa, né, desinformação, argumentos como esses que eles usam para sair podando o discurso de todo mundo, cerceando o livre debate que é inerente à experiência democrática. Então, eu estou muito preocupado. Eu acho que quando nós temos debates supostamente acadêmicos acontecendo no nosso STF, né, aquele debate que aconteceu entre o Gilmar Mendes e o Barroso, a discussão em que eles estavam falando sobre a China, que você mencionou na sua provocação, o Gilmar Mendes disse que nós todos hoje somos admiradores do Xi Jinping, admiradores da ditadura chinesa, porque não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Mas quem é o gato e quem que é o rato? Será que uma ditadura, uma tirania seria um gato pelo qual nós deveríamos torcer na caça a um rato, que nesse caso seriam as liberdades? Né? Porque a China é uma ditadura da pior espécie. É uma ditadura, é um despotismo do Partido Comunista há muitas décadas e, obviamente, tem experiência em regulamentação de redes sociais porque eles censuram as redes sociais, porque eles limitam a emergência de qualquer oposição. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal, que supostamente está tomando essas decisões de emergência com o fito de proteção das nossas instituições democráticas, vai ter como herói, como modelo, como base, a China do Xi Jinping? E aí o Gilmar Mendes soltou isso como se ele estivesse fazendo realmente uma declaração acadêmica, né? Nós todos estamos aqui em homenagem, nós todos honramos, nós todos temos por herói, por modelo, o Xi Jinping e a ditadura chinesa, que disseram esse negócio do gato e do rato, e aí o Barroso respondeu a ele dizendo: esta frase é do Deng Xiaoping, que foi lá liderança do Partido Comunista Chinês no passado. Eles estão ali para ficar discutindo esse tipo de assunto? É isso que a gente espera ver num julgamento da cúpula do judiciário, ficar discutindo Xi Jinping, discutindo Deng Xiaoping? Pelo amor de Deus, parece que nós somos palhaços assistindo a esse tipo de conversa de comadre acadêmica num espaço que deveria ser destinado a averiguar a constitucionalidade de leis, fundamentalmente. Né? Parece uma piada, parece uma palhaçada. Ao mesmo tempo, o espaço do STF, aí com o protagonismo do nosso caríssimo Alexandre de Moraes, né, que é a testa de ferro desse processo todo, o espaço do STF também esteve nos holofotes, como sempre está. Não há uma semana, não há um dia sequer neste país em que os holofotes não estejam virados para o Supremo Tribunal Federal. Deveríamos estar prestando atenção, sumamente, nos políticos que nós elegemos, nos embates e debates que eles travam. Mas a relevância deles se apequena diante do fato dessa hipertrofia do Poder Judiciário hoje. A verdade é essa. Então, o STF também esteve nos holofotes nos últimos dias por causa do julgamento do Jair Bolsonaro e dos demais ali denunciados pelo suposto golpe de Estado de 2022, o plano para estabelecer ilegalmente um estado de sítio ou de defesa no Brasil e também a conexão que supostamente existiria entre esse plano de 2022 e o 8 de janeiro de 2023. E as pessoas, todo mundo que está nos assistindo, deve ter visto alguma coisa desse julgamento
deve ter percebido, estavam lá o Bolsonaro, outros 7 aliados do Bolsonaro que foram interrogados no processo. É a primeira vez, conforme uma matéria da BBC, é a primeira vez que a gente tem um ex-mandatário do país e militares de alta patente, generais, um almirante da reserva, respondendo criminalmente por uma suposta tentativa de ruptura democrática no Brasil, sendo julgados pelos supostos alvos, por aquele que mais tem demonstrado animosidade em relação à figura do ex-presidente, que é o ministro Alexandre de Moraes, aquele que mais tem se arvorado nessa posição de general da democracia no Brasil com as suas decisões. E diante das câmeras, a gente viu um Bolsonaro com um tom muito mais ameno, muito mais cordial, até brincalhão diante do Alexandre de Moraes, do que a gente costuma ver o Bolsonaro adotando. Chegou a pedir desculpas, disse que declarações que foram feitas num desabafo, numa reunião que não era nem para ter sido gravada, foram apenas realmente desabafos, que não tem uma base para aquilo que ele estava falando. Bolsonaro disse que não tinha prova nenhuma de ilícitos cometidos pelos ministros do STF, um desabafo que ele fez nessa reunião privada e gravada, negou, naturalmente, qualquer intenção de ruptura democrática no seu governo, né? A única coisa que o Bolsonaro admitiu foi que ele, de fato, chegou a discutir possibilidades de reversão do resultado eleitoral. Né? Ele disse que nunca se falou em golpe, golpe é uma coisa abominável, seria até fácil começar, mas o day after a um golpe seria simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar essa experiência e não foi sequer cogitada essa hipótese de golpe no meu governo, são as frases do Bolsonaro, condenando essa ideia, embora golpe é uma coisa abominável, embora o próprio Bolsonaro tenha defendido na carreira política inteira dele o golpe de 64 e a ditadura militar, né? É contraditório o discurso dele também quando ele fala isso, a verdade seja dita. Mas ele disse que não tentou dar golpe nenhum, não teve nada disso. O que teve foram discussões de cogitações de hipóteses de ação para tentar reverter o resultado por questionamentos ao TSE, ao sistema eleitoral brasileiro, em que o Bolsonaro insistiu por muito tempo, né? Fazendo críticas a esse sistema, críticas que ele não inventou, ele chegou a comentar isso também no julgamento, é verdade, ele não inventou, ele não foi o primeiro a fazer esse tipo de crítica, né? Mas, na verdade, o que foi cogitado, estado de defesa, estado de sítio, são propostas que constam da Constituição. Mas não caberia no caso pelo qual o Bolsonaro estava alegando. Tudo bem, não caberia. O que aconteceria? Ele proporia, porque para ser proposto alguém tem que pensar na hipótese, para que um estado de defesa ou um estado de sítio sejam decretados, o presidente da República tem que cogitar a hipótese. Ele proporia esse decreto ao parlamento e a uma comissão formada por militares, pelas presidências das casas legislativas, e aí essa comissão avaliaria a pertinência ou não, diria, não, isso não presta, isso não cabe, e o negócio não avançaria. Isso não é um golpe de Estado. Não houve sequer assinatura nesses documentos. Então, nós ficamos assistindo a uma conversa em tom de comédia. Até o Bolsonaro fez piada diante do Alexandre de Moraes, convidou o Alexandre de Moraes para ser vice dele. Algumas pessoas acham que isso é estratégico, que amenizar a imagem e o tom no relacionamento com o juiz é uma coisa positiva para a defesa dele, né? Mas a verdade é que ele está diante de um juiz que colocou velhinhas, senhorinhas, cabeleireira, condenou gente que não cometeu crime nenhum de abolição do Estado de Direito, condenou essas pessoas apenas draconianas. Ele está diante de um sujeito que tem um comportamento claramente antidemocrático, autoritário em relação à sociedade brasileira, em relação a apoiadores e eleitores do próprio Bolsonaro, e o Bolsonaro está diante dele como se estivesse diante de um amiguinho no churrasco fazendo piadinha. Eu acho que a maneira como o ex-presidente se portou nesse julgamento foi bastante lamentável também, embora eu considere que esse processo é um processo vazio de substância, é um circo com o nosso dinheiro mantendo. É bom a gente sempre lembrar que o nosso dinheiro está pagando essas sessões de conversas, como as conversas acadêmicas e floreadas do Gilmar Mendes com o Barroso, também essa sessão, esse julgamento ridículo do Bolsonaro, com insistência em tentar associar esse documento que nunca foi assinado de 2022 com os atos de 8 de janeiro.
E não tem nada a ver alhos com bugalhos. Então, eu acho que é realmente um momento um momento circense, profundamente circense da nossa vida pública nacional. Lucas, a gente pode dizer que a postura do Alexandre de Moraes também estava bem descontraída, estava engraçada, ele estava debochado. Inclusive, tem um momento com o general Heleno, que o advogado do general é até meio grosseiro, né? Partindo da ideia, da visão, da patente do general e da idade, ele dá ali um corte, o Moraes fala, aí, tá vendo, general? Não sou eu não, viu? É seu advogado. Ele tem ali uma postura mais tranquila, né? Mais debochada, despachada. É uma forma também de manipular a opinião pública e a opinião internacional a respeito da postura Moraes de um ditador? Acho que a opinião internacional não vai ter nenhum impacto. E, sinceramente, eu acho que a nacional também não. Acho que não, ele não tem como mais. Quem já quem já comprou a tese de que, de fato, o STF é um soldado da democracia, já comprou, já está feito. Não acho que vai ter qualquer mudança nesse aspecto. E quem percebeu o que realmente se passa no país também não vai mudar de opinião por causa desse comportamento do Moraes. Eu acho que ele está querendo mostrar que não está abalado. Talvez passe mais por isso. O Alexandre de Moraes quer mostrar que não está abalado com as possibilidades de pressões internacionais e as denúncias do comportamento autoritário dele que repercutem no exterior. Eu acho que é mais por aí, a tentativa de passar uma imagem de que ele não está abalado, né? Mas mudar a opinião das pessoas, eu acho que o carro já passou, esse carro já passou, essa estação já foi ultrapassada. Por falar em visão internacional, Lucas, nós também temos que falar da querida, da desquerida Greta How Dare You, né? Lembra? How Dare You! Aí ela ficou conhecida e marcada por conta dessa frase. Ela foi para a Palestina, foi interceptada pelo pessoal de Israel, mentiu que não recebeu lanche, mas recebeu. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa história da Greta, porque tem algumas pessoas, uma boa parte das pessoas, a favor desta coitadinha que só queria ajudar, mas os amigos dela não aguentaram ver 15 minutos do que o Hamas fez naquele fatídico 7 de novembro. Como é que tu vê isso? Bom, vamos lá. Greta Thunberg, para quem não se lembra dela, Greta Thunberg foi uma ativista mirim sueca, né? Porque agora ela já está com 22 anos. Esse carro também andou, essa estação também já foi passada, não dá mais para dizer que é uma criança, que é uma adolescente, já é uma mulher adulta. Uma ex-ativista mirim, hoje apenas ativista sueca do ambientalismo, aquele pessoal que quer salvar as baleias, salvar as plantas, salvar o meio ambiente, que a única coisa que pregam e sobre a qual falam é sobre isso. Pelo menos era esse o perfil da Greta Thunberg naquela época. Hoje ela já aumentou o leque do ativismo dela, que recebeu honrarias mundo afora por esse ativismo dela, né? Ela foi reconhecida pela Time e pela Forbes como uma das pessoas mais influentes do planeta, essa criança na época. Ela estimulava, o que trouxe notoriedade à Greta Thunberg? É que ela estimulava estudantes como ela a abandonarem as aulas para ficarem protestando em frente ao parlamento sueco, para que o parlamento adotasse medidas de proteção ao meio ambiente e de combate às mudanças climáticas. Falta aula para ficar levantando faixa e gritando em frente ao parlamento, e isso é visto como um gesto de heroísmo da parte dela. Ela também atravessou o Oceano Atlântico de veleiro só para poder dizer que ela colaborou para reduzir a emissão de carbono, porque os aviões emitem carbono, então ela não ia usar avião, ela ia usar um veleiro, não ia usar nem uma embarcação mais sofisticada tecnologicamente, né? Só para ela poder se apresentar como alguém que não agrediu o meio ambiente nesse departamento. Só que, como eu disse, ela ampliou o seu leque de ativismo e a sua última aventura foi embarcar com outros militantes em direção à faixa de Gaza, onde nós sabemos que Israel está impondo um cerco, o conflito está bastante quente nesse momento lá na região, Israel versus Hamas. Israel, a única
democracia mais sólida que nós temos ali naquela região e que encontra no extremismo islâmico dos seus vizinhos uma ameaça existencial. Porque se Israel não se defende, né, se Israel não ataca, eles não vão parar de cometer as suas agressões, porque eles não vão sossegar até que eles possam dizer que o último judeu e o último israelense da face da terra foi exterminado. A perspectiva desses grupos terroristas, a gente vê isso nos seus documentos, nos seus textos de referência, nos seus discursos, nas suas declarações públicas. A perspectiva existencial deles, eles encaram como uma missão destruir Israel, esse invasor, este intruso judaico no nosso seio. Então, se Israel não se defende, será destruída, né? A gente pode questionar ações do Estado de Israel, como a gente pode questionar ações de qualquer Estado. Não sou daqueles que mitificam qualquer Estado-nação do mundo, incluindo Israel, e que acham que a gente tem que concordar necessariamente com tudo o que faz só porque tem um padrão de civilização mais próximo do que o nosso. Não é isso que eu estou dizendo. A gente pode questionar as ações de Israel, mas a gente não pode desconhecer a natureza do inimigo com que Israel se defronta. E o cenário hoje lá de guerra é um cenário de cerco à região da faixa de Gaza. Então, a Greta Thunberg e a sua turma de ativistas pretenderam desafiar esse cerco e foram, com uma embarcação, levar uma ajuda humanitária simbólica, porque era pouca coisa que eles estavam levando, para desafiar, para provocar esse cerco e, evidentemente, tirar as suas selfiezinhas, como ativistas e justiceiros sociais se dirigindo para aquela região. E tinha um brasileiro, junto com a Greta Thunberg, nessa tripulação. Tinha um brasileiro, que é o Thiago Ávila. Quem é esse Thiago Ávila? Também para a gente deixar claro o perfil dessas pessoas, desses ativistas. Thiago Ávila foi candidato a deputado pelo PSOL. É um ecossocialista, né? Tem essa visão ambientalista que acha que a economia de mercado é uma ameaça ao meio ambiente. Então, para a gente proteger o meio ambiente, a gente tem que parar de produzir riqueza e matar as pessoas de fome. Na prática, é a consequência a que nós seríamos levados pela efetivação dos raciocínios dessa turma, né? Esteve no funeral do ex-secretário-geral do Hezbollah, nada menos do que o Hezbollah. E ele foi gravado num vídeo gritando: Allahu Akbar, morte à América, morte a Israel, vitória ao Islã. Uma figura bastante agradável, não é mesmo? Um santinho que estava ali junto com a Greta Thunberg. Então, é óbvio para nós que se trata de um grupo de progressistas suicidas, que isso não deixa de ser uma forma de suicídio. Se você acha que você ser um militante socialista, para frentex, protetor do meio ambiente, do amor livre e do que mais você quiser colocar aí, e ao mesmo tempo defender os terroristas islâmicos, se você acha que uma vez que eles triunfem nos seus propósitos, você será poupado, você está muito enganado. Então é uma pregação suicida, essa pregação dos progressistas pró-Hamas, pró-terroristas islâmicos. Que eles não passam disso, de gente querendo aparecer, defendendo esse lado, essa banda podre do nosso planeta, eu diria, essa agenda podre do terrorismo, defender essa turma e tirar uma selfiezinha, tirar uma casquinha dos cliques que pode fazer de si mesmo ali, apresentando-se como um herói muito corajoso, desafiando o terrível fascismo israelense, né? Que eles são isso, a gente já sabe, né? Detalhe interessante, que a gente não imaginaria à primeira vista, é que quando eles perceberam, a Greta Thunberg e a sua companhia limitada, perceberam que seriam abordados pelos soldados de Israel. Israel deteve a embarcação e deportou a maioria deles, né? Quando eles perceberam isso, eles foram gravados pelas câmeras de segurança da embarcação, gritando para jogar os celulares no mar. Aparece claramente a fala de qualquer conteúdo sensível, joguem no mar. Em primeiro lugar, o que eles têm a esconder nesses dispositivos portáteis que eles estavam carregando? O que eles têm a esconder? Será que tinha alguma conexão escusa por detrás da ida deles para lá? Né? O que será
Tendo um brasileiro que foi no funeral do ex-secretário-geral do Hezbollah, a gente não consegue imaginar boas coisas, né? Seria leviano da nossa parte a gente decretar o que estava nesses celulares, mas a primeira coisa que a gente para pensar é que alguma coisa eles não queriam que ninguém soubesse, não é? Não é a primeira ideia que vem à nossa cabeça? Pois é, o raciocínio lógico. Só que a outra coisa que vem à cabeça é cadê o ambientalismo da Greta Thunberg e desse pessoal, do próprio Tiago também? Cadê o ambientalismo deles? O amor deles pela natureza? Cadê os direitos das tartarugas e dos peixes, né, que eles estão sempre se levantando para defender? Cadê essa preocupação toda? Será que não se fazem mais ambientalistas como antigamente, né? Porque você vai jogar uma tecnologia cheia de compostos ali que não são parte ali do ambiente natural dos oceanos, vai jogar isso inconsideradamente no mar para se proteger, sabe Deus do quê? Jogando fora todo o discurso que eles fizeram e fazem a vida toda de defesa do meio ambiente. O que justifica isso? Realmente uma incoerência profunda da Greta Thunberg e do Tiago Ávila, que mostra que esse ambientalismo, na verdade, ele está muito mais vinculado também a esse desejo de aparecer, né, de viver disso, do que outra coisa. E eu aproveito a deixa da hipocrisia do ambientalismo dessa turma para fazer uma divulgação aqui ao vivo para vocês. O livro Ecologia Liberal, uma poderosa doutrina para a gestão ambiental no Brasil, do professor Marcos Antônio Reis Araújo, é o nome completo dele. Marcos Antônio, biólogo de formação, uma pessoa que dedica a vida ao estudo da questão do meio ambiente, e nesse livro ele oferece uma vasta... Você vê que o livro é grosso, né? O prefácio é meu, com muito, muito gosto, por alguém que tem o nosso pensamento, alguém que tem um pensamento liberal, decidir desfraudar essa bandeira, que liberal também se preocupa com o meio ambiente. A gente não precisa ser anti-mercado, anti-liberdade econômica, anti-liberdade individual, anti-empreendedorismo, para ser a favor da natureza, para ser a favor do meio ambiente. Esse pensamento está ancorado, como o professor Marcos Araújo demonstra muito bem no seu livro, em uma distorção, em um paradigma ecológico que é amplamente questionável até de um ponto de vista científico. Então, ele vai desenvolver esse raciocínio do ponto de vista de um especialista na área, criticando essa abordagem socializante da defesa do meio ambiente. Outras obras que também tratam, esse livro tem o selo também do Instituto Liberal, orgulhosamente, outras obras que também tratam do meio ambiente, da defesa do meio ambiente de um ponto de vista liberal e conservador até. A gente tem o Roger Scruton escrevendo sobre isso, pesquisa que vocês vão encontrar, um filósofo conservador britânico que escreveu sobre meio ambiente de um ponto de vista conservador, ele era um autor conservador britânico, e tem também o livro do economista Richard Stroop, Economia, né, que aborda isso brilhantemente, é um lançamento antigo do IEL, Economia, o que todos deveriam saber sobre economia e meio ambiente. É um livro que vocês provavelmente só vão encontrar em sebo hoje, mas o IEL pode vir, está nos nossos planos em algum momento conseguir fazer um relançamento de obras como essa, mas é um trabalho magistral sobre políticas liberais para o meio ambiente. Caramba, travou aqui. Lucas, e Miguel Uribe, da Colômbia, que tomou um tiro e sumiu o menino, sumiu o celular, sumiu quem mandou fazer, que parece o que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Como que era o nome do assassino? Suposto Adélio Bispo. Do Adélio, parece muito a história do Adélio, né? Ninguém sabe como ele foi para lá, quem forjou a entrada dele na Câmara, ninguém sabe nada, celular não pode vistoriar por determinação do Supremo. Como é que é essa história do Miguel Uribe e esses ataques a candidatos de direita? Porque o Trump também quase toma uma bala no meio da cara, né? Como é que fica isso? Pois é, em primeiro lugar, é claro, toda a nossa solidariedade ao pré-candidato à presidência da Colômbia, em oposição ao presidente de esquerda hoje, Gustavo Petro,
que vem sendo cada vez mais questionado pela sociedade colombiana. Toda a nossa solidariedade ao pré-candidato Miguel Uribe, que sofreu esse atentado e se encontra em estado grave. As últimas notícias deram conta disso. Toda a solidariedade a ele e toda a solidariedade à família, aos amigos e aos seus apoiadores, aos seus simpatizantes. Bem, nós temos um vasto histórico. Você citou o caso do Bolsonaro. Nós temos um vasto histórico, e do Trump, nós temos um vasto histórico de violência cometida contra candidatos e políticos à direita, em cenários de grande animosidade pública. O caso do Bolsonaro, o nosso caso brasileiro, nós tivemos esse atentado, foi em 6 de setembro de 2018, vocês com certeza se lembram, em que o Bolsonaro, então deputado federal, postulando-se ainda à presidência da República, levou aquela facada que até hoje gera repercussões. Bolsonaro, volta e meia, tem que voltar para o hospital, sofrer novos procedimentos cirúrgicos, novos tratamentos, porque facada não é brincadeira, pessoal. É uma coisa muito delicada, ele foi atingido numa área sensível. Então, em meio a uma multidão de apoiadores, o Bolsonaro sofreu um golpe de faca na região do abdômen, né, por esse sujeito chamado Adélio Bispo de Oliveira. Em 13 de julho de 2024, portanto, mais próximo, nós tivemos o atentado contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, assim como o Bolsonaro, é acusado de fascismo, de extremismo, né, de tudo quanto é coisa. Donald Trump sofreu um atentado, sendo ferido num comício também, né, realizado no local de exposições agrícolas, na Pensilvânia. Teve um sangramento na orelha direita, depois que foi alvejado. O atirador era da própria Pensilvânia, um homem de 20 anos, Thomas Matthew Crooks. Mas a gente também teve, não repercutiu tanto na imprensa brasileira, o assassinato do Fernando Villavicencio, também candidato à presidência do Equador. Ele chegou a morrer e foi assassinado, né, um candidato também que estaria relativamente mais à direita no cenário político equatoriano. Vários outros ficaram feridos no ataque, né? Ele falou num comício, em 9 de agosto de 2023, ele falou num comício do movimento Construye, numa escola na cidade de Quito, e quando entrou num caminhão branco, cercado por guardas, ele foi baleado 3 vezes na cabeça. Não tinha como ele escapar, não tinha como ele sobreviver. Um oficial também ficou ferido. O criminoso ainda chegou a lançar uma granada contra os seguidores do político assassinado, mas a granada não explodiu. Muito bem, 3 casos recentes, a gente soma um quarto, que é o caso do Miguel Uribe, todos candidatos que, dentro do espectro político, da disputa política, do momento em que eles sofreram os atentados, seriam considerados figuras que estariam mais posicionadas à direita. Mas a gente pode recuar ainda mais na história. A gente tem outros casos muito emblemáticos de violência contra políticos à direita. Carlos Lacerda, no Brasil, é um grande líder anticomunista, antivarguista, sofreu um atentado na Rua Toneleiro, em 5 de agosto de 1954, que foi um estopim para o começo da grande crise que levaria ao suicídio do então presidente Getúlio Vargas, do qual ele era declarado inimigo público. O maior inimigo público de Getúlio Vargas era Carlos Lacerda, nesse momento atuando na imprensa para fazer oposição ao governo Vargas. Nós abordamos Lacerda aqui no nosso primeiro programa, né, porque eu tenho muitos trabalhos sobre ele, incluindo o meu livro Lacerda, a Virtude da Polêmica. Lacerda sofreu um atentado na Rua Toneleiro, que foi apenas o mais emblemático dos atentados, ou das tentativas de atentado que Lacerda sofreu. Lacerda foi agredido também no Rio de Janeiro. Ele chegou aí para participar de uma transmissão radiofônica, todo enfaixado por sofrer agressões. Teve uma tentativa de matá-lo antes do atentado de Toneleiro, se não me engano, na ilha de Paquetá, perdão. Na ilha de Paquetá ele sofreu um atentado e Lacerda, portanto, sempre foi visado por defender as suas ideias, sempre foi visado por potenciais agressores. Perdão. Ele sempre foi visado por potenciais agressores. A gente tem também nos Estados Unidos um atentado, aliás, os 2 grandes ícones do movimento conservador anglo-saxão da década de 80
sofreram atentados. Figuras que as esquerdas se acostumaram a satanizar, a alvejar o tempo todo. Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, sofreu uma tentativa de assassinato em 30 de março de 1981, 69 dias depois de ter assumido a presidência dos Estados Unidos como grande ícone do movimento conservador norte-americano. Enquanto ele deixava um compromisso público no Washington Hilton Hotel em Washington, ele e outras 3 pessoas foram baleados e feridos por John Hinckley Jr. E o Reagan sofreu uma perfuração no pulmão, mas ele recebeu, graças a Deus, um atendimento médico rápido, se recuperou rapidamente, apesar da idade, ele já tinha 70 anos, foi uma figura que chegou à presidência com bastante idade, né, para a média dos presidentes norte-americanos. E essa tentativa de assassinato, inclusive, foi retratada num filme, The Day Reagan Was Shot, que foi produzido em 2001. E a Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, sofreu um atentado. Um atentado no Grand Hotel, na cidade de Brighton, na Inglaterra, em 12 de outubro de 1984. Uma bomba relógio de longa duração foi plantada pelo IRA no hotel dela, né, com o objetivo de matá-la e matar os seus ministros, que estavam na cidade para uma conferência do Partido Conservador. A bomba foi plantada no quarto 629, antes que a Margaret Thatcher chegasse lá, por um homem chamado Patrick Magee. A Thatcher escapou ilesa da tentativa de assassiná-la, mas, infelizmente, 5 pessoas foram mortas, incluindo um parlamentar, e outras 31 ficaram feridas. Então, pessoal, em resumo, nós poderíamos dizer, e aí, sem querer partidarizar ou politizar tragédias, eu detesto, eu abomino isso, mas por uma questão de raciocínio lógico, para desmontar as falácias dos nossos adversários, nós poderíamos dizer, diante desse atentado lamentável ao Miguel Uribe, diante da facada no Jair Bolsonaro, diante do disparo contra Donald Trump, diante do assassinato do equatoriano Fernando Villavicencio, e, mais uma vez, recuando na história, diante do atentado contra Carlos Lacerda, 2 atentados ou tentativas de atentado contra Carlos Lacerda, diante do atentado contra Ronald Reagan, diante do atentado contra Margaret Thatcher, até, embora não fosse um político propriamente dito, mas sim era um chefe de Estado, mas um líder espiritual acima de qualquer outra coisa, atentado também contra o Papa João Paulo II, que foi considerado uma referência de combate ao comunismo. Vejam, figuras à direita ou anticomunistas, antissocialistas sendo agredidas. Diante desse cenário, nós poderíamos dizer que existe uma cultura disseminada na nossa democracia moderna de violência fascista, para usar a palavra que a esquerda costuma usar, né? De violência fascista contra candidatos e políticos à direita. E essa cultura precisa ser enfrentada pelos defensores da democracia mundo afora. Nós poderíamos dizer, ênfase no tempo verbal, poderíamos dizer, né, que talvez a gente precise tomar algumas ações de emergência, de censura, né, de regulação de redes sociais e de meios de comunicação para evitar que esse ódio potencialmente assassino contra candidatos e políticos de direita se espalhe e multiplique mais e gere mais mortes. Talvez a gente poderia dizer que isso seria uma medida necessária, né, para impedir a circulação do discurso fanático e extremista da esquerda, que se acostumou a desumanizar os seus adversários. Nós poderíamos dizer, mas nós não dizemos. Sabe por que nós não dizemos? Porque esse é o discurso deles. Nós somos liberais. Nós defendemos a liberdade de expressão. E nós defendemos que os criminosos e mais ninguém sejam responsabilizados pelos seus crimes e que a violência que se comete, que deve ser condenada, exemplarmente condenada e punida, que ela não sirva de argumento para, mais uma vez, que a liberdade de circulação de informações, de ideias, de crítica, inerente à democracia, seja cerceada.
Lucas, por falar em democracia e proteção à democracia e censura e todas essas palavras bonitas usadas pelo Supremo e pela esquerda com a única finalidade de nos calar, nós também temos que falar a respeito do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto, até quem mais teve? Teve o Almirante, teve Ramage, nossa, muita gente julgada, colocado como uma cúpula. O que chama atenção é que são completamente incompetentes, porque aquela quantidade de gente com aquelas patentes tudo alta não conseguiu dar um golpe, o negócio é feio, né? É que nem o Kid Preto que ficou com medo de tomar multa, ou o outro que não conseguiu táxi. Enfim, é uma coisa meio trapalhões o negócio. Eu queria que tu falasse a respeito um pouquinho desse julgamento e também sobre a última notícia que saiu ontem, que o Mauro Cid foi pego na mentira durante o interrogatório dele. E a gente não pode esquecer de destacar, para sermos justos, que Cid sofreu uma pressão muito grande do Supremo, inclusive ameaçando prender a sua esposa, sua filha e seu pai. Não, sobre o julgamento, eu já comentei aqui que, a meu ver, é um espetáculo circense. Os ministros do Supremo já sabem muito bem o que eles vão fazer, o que eles vão decidir fazer. Eles estão conduzindo isso como se fosse um espetáculo digno de tragicomédia, com o presidente Bolsonaro fazendo piadinha na conversa dele com o próprio Moraes, o que eu achei extremamente inoportuno. Eu acho que o Bolsonaro realmente ele é alvo de uma perseguição, como muita gente no Brasil que estava vinculado aos setores da oposição ao que hoje é o lulopetismo e ao autoritarismo oriundo do nosso judiciário está sendo. O Bolsonaro também é alvo de uma perseguição. O julgamento que ele está vivenciando não é um julgamento justo, e eu acho que ele tem, obviamente, como ser humano, todo o direito de se preocupar com o seu futuro e de tentar se defender e buscar saídas para essa situação. Nós não estamos na pele dele. Agora, eu acho que, como homem público, como alguém que foi alçado ao poder com a aprovação de uma parcela significativa do eleitorado brasileiro, que depositou a sua confiança nele, eu acho que ele poderia se preocupar também com a sua postura diante dessas pessoas, da vontade expressa dessas pessoas, do que ele significa como figura pública, e não fazer piada em momento sério, quando ele está diante de um tirano. Alexandre de Moraes é uma figura tirânica, uma figura autoritária, uma personalidade autoritária, que vem condenando da maneira mais ilegítima possível pessoas que não fizeram absolutamente nada a penas vultosas, como foi o caso, o mais emblemático, da cabeleireira Débora Rodrigues, mas tem vários outros casos de penas completamente desproporcionais, pessoas que estão sendo tratadas da mesma forma, né, mas que não dá para você colocar no mesmo balaio daqueles que, de fato, invadiram as instalações da Praça dos Três Poderes e fizeram depredações no 8 de janeiro, estão sendo tratadas da mesma forma. E mesmo as pessoas que fizeram as depredações, elas praticaram vandalismo, elas não praticaram nenhum atentado, nenhum crime de abolição ao Estado de Direito, porque isso era um crime impossível. Não tinha estrutura para implementar qualquer tipo de prática, efetivamente, que ameaçasse os poderes estabelecidos no Brasil. Então, isso é uma fantasia. Em relação a 2022, onde se diz que haveria uma minuta para que se decretasse um golpe, né? Eu acredito, o que dá para a gente deduzir, o próprio Bolsonaro confessou que fez isso, é que ele aventou a hipótese de investigar um instrumento que pudesse ser utilizado para melar o resultado da eleição por desconfianças relativamente às urnas eletrônicas e ao comportamento do Tribunal Superior Eleitoral. Não vou falar nada sobre fraude em urna, mas é fato, isso a gente tem que reconhecer, que o Tribunal Superior Eleitoral não foi um árbitro imparcial, não foi um árbitro neutro durante aquele processo eleitoral. Aquele processo eleitoral foi viciado. A circulação de informações que poderiam ser consideradas críticas ao Lula ou nocivas à candidatura de Bolsonaro, né? Isso não foi tratado da mesma forma. Nós tivemos censura de documentários sobre o ex-presidente, nós tivemos censura de notícias que aventassem as relações do Lula com tiranos da América Latina.
Então, houve claramente um cerceamento de liberdades, de expressões que deveriam ser consideradas normais, ainda mais no momento decisivo da democracia, que é a eleição, naquele processo eleitoral de 2022. Ele foi um processo viciado, então há justiça em se fazer um questionamento a isso. Mas o Bolsonaro, o que ele confessou, o que de fato parece-nos que realmente aconteceu, foi que ele teve conversas, entreteu diálogos para discutir a hipótese de implementar alguma ação que interferisse nisso, né? Que atuasse nesse campo, interferisse especificamente no TSE. E há uma minuta descrevendo a possibilidade de um estado de sítio, né, de um estado de defesa. Só que, eu repito, esse documento não foi assinado, ele não foi levado e não foi apresentado como o ritual mandaria que fosse a uma comissão que a Constituição determina. É um golpe que seria feito dentro do ritual que a Constituição determina para ele ser feito, né? É uma coisa paradoxal. Ele não foi apresentado a essa comissão, não foi votado, não foi assinado, não foi levado adiante. Houve conversas. O que houve foram discussões sobre a pertinência ou não de um dispositivo que é constitucional. Poderia não ser adequado para esse caso? Ok, pode não ser adequado para esse caso. A comissão recusaria a adoção desse procedimento. Então, não faz sentido você fazer, dentro do que reza o ordenamento jurídico brasileiro, um julgamento por golpe de Estado, por ele é uma punição mais política do que outra coisa que está acontecendo, gostemos ou não do Jair Bolsonaro. Então, eu acho que a postura do Bolsonaro, em vários momentos da sessão, foi uma postura inadequada, mas o próprio processo em si é um processo circense, cheio de ilações, tentando juntar, sem nenhuma substância, esse documento de 2022 com os atos de 8 de janeiro. É uma fantasia, é um negócio que não para em pé. E o Mauro Cid, cuja delação fundamenta, em boa medida, esse julgamento, a Veja publicou, nesta quinta-feira, que teve acesso a provas de que o Mauro Cid estaria trocando confidências sobre todo o processo dele como delator, o envolvimento dele no processo em relação ao Moraes como delator. Ele estaria trocando confidências até através de rede social, coisa que ele afirmou não ter feito, e que ele estaria, portanto, descumprindo os termos do acordo, o que poderia determinar uma anulação da pertinência jurídica dessa delação, o que coloca em xeque o processo como um todo, né? Como se ele precisasse de mais alguma coisa para estar em xeque. Então, assim, eu acho que os liberais têm críticas legítimas a fazer ao Bolsonaro como presidente, ao Bolsonaro como figura pública. Há críticas legítimas que podem ser feitas. Eu discordo totalmente, por exemplo, das opiniões que ele expressa sobre a ditadura militar, o elogio que ele faz aos presidentes militares como modelos. Eu acho a formação política do Bolsonaro, antes dele se aproximar de Paulo Guedes e se tornar presidente da República, era uma formação claramente antiliberal, não tem o que discutir sobre. Ele era um líder sindical dos militares. Então, tem muita coisa que pode ser questionada. Bolsonaro também falou, durante o julgamento, que quem defende AI-5 é imbecil, é maluco, né? Ele falou isso, né? Que nunca defendeu AI-5 e coisa e tal. Mas, durante o governo dele, ele teve gestos, quando houve manifestações próximas a instalações das Forças Armadas, durante o governo dele. Eu me lembro muito bem de uma ocasião que o Bolsonaro apontou o dedo para as pessoas que estavam lá com faixa de AI-5 e disse: vocês me representam. Então, há incongruências, há críticas legítimas que um liberal pode fazer ao presidente Bolsonaro e a figuras aliadas a ele politicamente. Há críticas legítimas que a gente pode fazer. Agora, a gente não pode confundir as nossas críticas, as nossas discordâncias, os nossos apontamentos com a defesa do arbítrio, a defesa de que os direitos individuais das pessoas sejam violados. A gente não pode confundir as nossas desafeições com a violação de princípios fundamentais do Estado de Direito, que amanhã ou depois se podem voltar contra todos nós. E é isso que a gente faz quando a gente aplaude esse tipo de falta de lógica, como a que embasa esse processo, como a que embasa as censuras, como a que embasa todas as atrocidades que nós temos visto partirem do nosso Poder Judiciário. Lucas, para a gente finalizar, tem dica de livro? Dica cultural hoje?
Não, eu acho que a dica de livro eu vou reforçar aquela que eu já fiz quando comentei o incidente dos falsos ambientalistas, como a Greta Thunberg e o Tiago Ávila, que é o livro do professor Marcos Araújo, Ecologia Liberal, com selo do Instituto Liberal, prefácio meu, é um livro brilhantíssimo, assim, é grosso, mas cada página de conteúdo vale a pena, porque ele traz um embasamento científico, um embasamento teórico, tem um início do livro, é todo dedicado a ressaltar qual é a natureza da proposta liberal de organização política e econômica na qual ele vai se basear para defender uma plataforma liberal de ecologia. E eu acho que os liberais precisam participar de certas discussões que eles acabam deixando para a esquerda, deixam na mão da esquerda, como se o assunto só fosse um assunto da esquerda. E absolutamente não é. São questões que todos nós devemos travar, debates que todos nós devemos travar, questões em que os liberais também têm o que dizer, e o livro do Marcos traz um recado bastante rico nesse sentido. E a minha dica, então, é o governo onipotente, a ascensão do Estado totalitário e a guerra total, porque agora está na hora de nós conhecermos profundamente o que é um governo totalitário, porque vamos começar a viver nele, né? Coisa só tende a piorar com esse congresso super altivo que nós temos, com bastante testosterona. Então, a gente vai ter que começar a nos virar e aprender com quem já passou por isso, como é viver e lutar contra um Estado totalitário, e está com desconto na livraria do Instituto Liberal, livrariainstitutoliberal.com.br, está com 25% de desconto e vale muito a pena ler esse livro, mesmo porque é do Mises. Então, pessoal, minha dica é essa, Lucas. Livraço do Mises, que inclusive também discute a questão do patriotismo do ponto de vista liberal, vale a pena. Não, esse livro, ele de fato é muito bom, e para o livro, o valor que está muito barato, então aproveitem que está barato, com desconto ficou mais barato ainda, então comprem, livraria do Instituto Liberal.com.br. Meu amigo, alguma coisa que tu queria falar, que eu esqueci de perguntar? Não, agradeço muito mais uma vez a possibilidade de nós conversarmos. Então, pessoal, é isso, uma boa noite, tenham um final de semana incrível, com muitas bênçãos de Deus, com as pessoas que vocês gostam, e pode cortar, pode marcar, só não pode tirar do contexto, que aí é sacanagem. Fiquem todos com Deus e até mais.